Graça e paz, irmãos. Uma grande alegria poder estar aqui com a Igreja de Jesus nessa noite maravilhosa, do qual nós já sentimos a presença de Deus tão forte aqui no nosso meio. E desde o início do culto, irmãos, desde o princípio desse culto, o Senhor está falando com a igreja. Desde o princípio, eu louvo ao Senhor porque o texto bíblico no qual nós vamos falar aqui nessa noite já foi confirmado através da palavra inicial, dos louvores. O Senhor está falando de uma forma tão linda com a igreja dele. É bom a gente estar sensível à voz do nosso Mestre, do nosso Senhor, para que a gente não deixe passar desapercebido nada daquilo que Ele tem para nós. Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 11, faz parte dos evangelhos sinóticos ou sinópticos, que vem da sua origem do grego, sunoptikos, que significa visão comum ou ver junto. O nome Mateus, ele significa dádiva de Deus. Glória ao nome de Jesus. No capítulo de número 11, o verso de número 28 ao verso de número 30. Vamos ler 3 versos do capítulo do número 11, mas vamos citar todo o capítulo aqui no discorrer da palavra. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Jeová de Aquino. Uma vez mais nos concede a rica oportunidade de poder estar aqui, sendo o transmissor da palavra de Deus. Agradeço ao meu Senhor Jesus pelo ministério dado a nós, a minha família pelo apoio. Glorifico ao Senhor por todos os membros, obreiros, líderes da Igreja Batista Ebenezer. Que Deus continue abençoando, prosperando e usando a cada um dos seus servos nessa grande obra. Diz assim o texto da palavra de Deus, a epígrafe aqui do texto vai dizer o jugo de Jesus. Diz assim o texto da inerrante palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite gloriosa nós queremos dar a Ti a honra, queremos dar a Ti os nossos louvores, entregar a nossa gratidão a Ti, por tudo aquilo que o Senhor é, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e nós reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, e isso é motivo de nós nos regozijarmos, de nós nos alegrarmos na Tua presença. Senhor, essa noite é uma noite de adoração, uma noite de rendição. Nós sabemos das grandes batalhas espirituais que estão sendo travadas, Senhor, em cada lar, em cada família, mas nós temos certeza de vitória, Senhor, através do Teu Filho amado, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Peço ao Senhor que nessa noite o Senhor venha neutralizar e desfazer as ações de principados, de potestades, de entidades malignas que tentam nos distrair, que tentam, Pai, fazer com que não venhamos compreender a Tua palavra nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor, no nome que está acima de todo nome, dissipa, Senhor, dos corações, das mentes, tudo aquilo que traz prisão, tudo aquilo que traz tristeza, angústia de ser. Eu quero pedir ao Senhor que venha dissipar deste lugar, da vida das famílias, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de agir na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui representando as suas famílias. Pai, aqueles que também se encontram nas suas casas, recebam de Ti, Senhor, a provisão, a unção do Teu Espírito Santo seja derramada sobre eles também, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, glorifique ao Senhor, pois Ele é digno. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero aqui dar um tema para aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. E na madrugada de ontem para hoje, o Senhor me despertou para que eu meditasse nesse texto, e Ele começou a trazer à minha memória, ao meu coração, algumas lições que Ele gostaria de compartilhar com a sua igreja no dia de hoje. No verso de número 28, mantenha a sua Bíblia aberta, ainda que você tenha esse texto bíblico decorado, ainda que você já tenha esse texto, memorizado aí, mas mantenha a sua palavra aí aberta, a palavra de Deus aberta aí, no capítulo de número 11, no verso 28 em diante. Nós lemos aqui, irmãos, um texto que é muito conhecido no meu cristão, no meu evangélico,
E nós precisamos fazer aqui, ficar atento a muitos ensinamentos que Jesus tem para nós aqui dentro desse texto. Nós vimos aqui que Jesus ele faz um convite. O tema para hoje é o convite de Jesus. Jesus nos faz um convite. E eu quero glorificar o nome de Jesus por isso. No capítulo de número 11, nós vamos observar que João Batista estava preso. E ali no cárcere ele começa a ouvir falar da fama de Jesus, do que Jesus estava realizando ali naquele povoado, no meio daquele povo. E aquilo aquece o coração dele, e ele, poxa, será que é o Cristo? Será que é o Messias prometido, profetizado por Isaías? Daí ele vai e comissiona os seus discípulos para interrogar Jesus, para ir até Jesus, para confirmar isso. E aí os discípulos chegam a Deus, os discípulos de João Batista chegam até Jesus para perguntar para ele, fala, João pede que o Senhor nos dê essa informação, o Senhor é o Messias, o prometido, aquele que é o enviado. E aí Jesus falou para eles, diga para João aquilo que tem sido realizado por mim, as curas, os milagres, leve até ele, né, as obras que eu tenho realizado no meio do povo. E ali os discípulos chegam lá e vai até João para dizer isso. No decorrer do capítulo de número 11, nós vamos ver Jesus tratar também com algumas cidades incrédulas, algumas cidades que ele esteve lá operando sinais e maravilhas, milagres no meio daquele povo, e o povo estava incrédulo. O povo não acreditava na pessoa de Jesus, porque eles estavam esperando um Messias, eles estavam esperando um rei político, um guerreiro, né? E Jesus chegou como um líder espiritual, e eles não estavam nessa expectativa, eles não estavam esperando esse líder espiritual chegar como Jesus chegou, montado numa jumentinha. Não. Eles estavam esperando Jesus vir como um grande líder político para aquela era. E aí Jesus vem sobre eles trazendo uma palavra dura para aquelas cidades, dizendo que se tivessem sido feitos os milagres que foram realizados naquela cidade, em Sodoma e Gomorra, aquele povo tinha se arrependido pelos milagres que foi operado ali. Mas o povo ainda insistiu em manter uma dureza de coração, em resistir à presença de Jesus, em resistir às ações, às obras que Jesus realiza na vida daquele que o recebe, daquele que o aceita. E aqui mais adiante, ele vai dar um testemunho sobre João Batista. Jesus vai testemunhar sobre o servo de Deus, vai dizer quem era aquele homem para aquelas pessoas. Mais adiante nós vamos ver que Jesus, ele vai trazer uma palavra para aquele povo que estava vivendo dessa forma. Um povo que estava... Boa parte daquele povo estava incrédulo. Boa parte daquele povo ainda estava esperando o Messias surgir. Boa parte daquele povo ainda estava aguardando aparecer o Jesus que eles estavam aguardando. Mas Jesus já estava diante deles. Jesus já estava ali operando sinais e maravilhas no meio daquele povo, trazendo ensinamentos para aquelas pessoas. E as pessoas estavam desapercebidas. E as pessoas não estavam atentas aos sinais do que Jesus estava realizando no meio deles. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, que são os dias finais, os dias que se aproximam do arrebatamento da igreja de Jesus, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, irmãos. A qualquer momento, aquele que há de vir virá, que não há de tardar, ele há de despontar nas nuvens. A trombeta há de soar, e aqueles que estão sensíveis terão seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos. A igreja será retirada com força dessa terra, irmãos. Isso está se aproximando. Os sinais estão ficando a cada dia mais evidentes que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai vir buscar a sua igreja, a igreja que é lavada e remida no seu sangue. E aqui o Senhor vai trazer uma palavra muito boa para aquele povo, porque Jesus ele não despreza ninguém. Jesus ele não abre mão de ninguém, irmãos. Jesus ele não abre mão de nenhuma pessoa. E aqui o Senhor Jesus, diante daquela multidão, diante daquela pessoa, ele vai fazer um convite. Ele vai dizer, olha, vinde a mim. Jesus está chamando um público, uma pessoa, um grupo de pessoas. E ali tinham dois grupos de pessoas que Jesus estava fazendo este convite. Observe o texto. Jesus está dizendo, olha, vinde a mim. Ele não está chamando parte de um público que estava cansado e sobrecarregado, não. Jesus, ele chama todos. Jesus, ele não tem um grupo especial. Ele dá atenção para todas as pessoas. Jesus, ele quer agir e trabalhar na vida de todo ser humano. E aí Jesus faz um convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados. O convite que Jesus está falando para vir até ele é para os cansados.
e sobrecarregados. Jesus, naquele momento, ele chega diante daquela grande multidão, diante de um público, várias pessoas de várias personalidades, com vários problemas, com situações diferentes, algumas semelhantes. Jesus, ele chega e diz: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Aquelas pessoas estavam cansadas do regime da lei, que era rígido, era uma carga muito pesada que estava sobre eles, e que eles eram incapazes de cumprir com toda aquela lei. Eles não tinham capacidade para cumprir a lei, e aquilo se tornava um jugo pesado. E o texto bíblico aqui, que faz referência a um jugo, naquela época não era estranho para eles, porque aquele jugo que era colocado sobre os bois, que unia dois bois para arar uma terra, era um jugo de madeira muito pesado. E Jesus, por ser marceneiro, está na marcenaria do seu pai José, ali quem sabe ele construiu, fez muito jugo daqueles para se colocar nos animais. E aí Jesus vem com essa história, Jesus traz essa narrativa para eles ali, dizendo sobre este jugo, falando sobre este jugo. Olha, e aquelas pessoas estavam com um jugo sobre elas, o jugo da lei, o jugo dos seus próprios pecados, o peso, a carga dos seus próprios erros, das suas próprias escolhas, estavam sobre os ombros daquelas pessoas, e elas estavam cansadas, elas estavam sobrecarregadas. Jesus é conhecedor, irmãos, de tudo aquilo que eu e você passamos, de tudo aquilo que eu e você, das batalhas que nós enfrentamos. Jesus, ele é conhecedor disso, e é por isso que ele nos reuniu na sua casa de oração nessa noite, para trazer uma palavra direcionada para o nosso coração, uma palavra direcionada que tem endereço, é o meu, o seu, o nosso coração. Essa palavra, ela tem um endereço. E aqui Jesus, ele convida essa classe de pessoas, esse grupo, esses dois grupos de pessoas, os cansados e os sobrecarregados. Quem sabe aqui nessa noite tem pessoas que estão cansadas desse mundo político devasto que nós estamos vivendo no mundo. Cansado, irmãos, do sistema que está tomando de conta desse mundo, que é o sistema que já pertence ao maligno, que já está sobre o domínio do maligno. As pessoas estão cansadas desse regime que está tomando de conta do mundo. Mas Jesus está nos chamando nessa noite. Essas pessoas que estão cansadas, quem sabe de tentar romper e não conseguir vencer as dificuldades que estão adiante de você. Quem sabe você está guerreando, você está pelejando com alguma área da sua vida, e quem sabe já tem anos que você está lutando, tentando vencer, romper, e você não está conseguindo, você está se frustrando, a cada nova tentativa você está se frustrando, e Jesus está te convidando nessa noite. Esse convite que Jesus está fazendo é para mim, é para você. Vinde a mim, você que está cansado dessas derrotas que você tem tido na sua vida cotidiana, na tua vida, quem sabe acadêmica, quem sabe na tua vida profissional, quem sabe na tua vida ministerial você está passando por alguns tipos de derrota, de frustração. Jesus está te convidando nessa noite para você se achegar diante dele. Jesus está te chamando nessa noite para você deixar essa sobrecarga sobre ele, assim como o apóstolo Pedro, no 1 de Pedro, capítulo número 5, verso 7 diz: olha, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus está cuidando de nós, irmãos, mesmo no silêncio. Quem sabe você não está ouvindo a voz de Deus, mas Jesus está trabalhando no silêncio para trazer até você a vitória que você espera, trazer a esperança que você tanto aguarda, irmãos. E aí o texto vai dizer que para aquelas pessoas que aceitarem esse convite de ir até Jesus, ele tem algo para entregar para elas. E o que é que ele tem para os cansados e sobrecarregados? O texto está dizendo que ele tem alívio para essas pessoas. Ele tem alívio para você que aceita o convite dele, de estar com ele, de andar com ele, de permanecer com esse Jesus. Ele tem algo para te entregar, amado irmão. Jesus, ele tem alívio para a tua alma que chora. Jesus, ele tem alívio para a tua alma que está gemendo, irmãos. Você, quem sabe, não consegue abrir a boca. De repente, você se aproxima do seu quarto de guerra. E aí você pensa em falar algo com Jesus, mas você não consegue. Você é logo tomado pelas lágrimas decorrendo sobre o teu rosto. As suas palavras são tomadas por gemidos. E aí você não consegue conversá-la, emitir uma palavra para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa.
que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, Ele intercede por você, pelos teus gemidos inexprimíveis, os gemidos das madrugadas que você se levanta na presença de Deus. Você está ali gemendo na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus está levando a tua oração até o Pai, irmãos. O Senhor tem alívio para ti nessa noite. Se alegra. Alegra o teu coração nessa noite, porque Jesus, Ele tem um escape para você. Jesus, Ele tem escape para te entregar, meu amado irmão. O verso de número 29 é um segundo convite que o Senhor Jesus, Ele faz. Ele diz para as pessoas, tomai sobre vós o meu jugo. O primeiro convite que Jesus faz para dois grupos de pessoas são os cansados, os sobrecarregados. Os cansados e os sobrecarregados, aceitando o convite, eles vão receber o alívio para as suas almas. Agora o segundo convite que Jesus faz é: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está chamando aquela multidão para viver uma vida de compromisso com Ele. Jesus está chamando aquela multidão para viver uma vida de compromisso com Ele, porque Ele viveu uma vida de compromisso com o Pai. Porque o Pai lhe entrega uma missão. E ali na cruz do Calvário Ele estava tendo uma aliança, um compromisso com Deus Pai, irmãos. Indo até o final, e Ele está dizendo: olha, tome sobre vós o meu jugo. O jugo que estava sobre Jesus na cruz do Calvário era todo o pecado dessa humanidade, estava sobre os ombros de Jesus naquela cruz. Não era apenas uma cruz de madeira, mas era o pecado de toda a humanidade sobre os ombros de Jesus. Jesus está dizendo: olha, tome sobre vós o meu jugo. Nós precisamos decidir manter uma vida de compromisso com o Senhor Jesus, irmão. Uma vida de aliança com Ele. Porque quando nós andamos em aliança com o Senhor Jesus, irmãos, nós vamos triunfar no campo de batalha. Quando nós temos uma aliança e mantemos essa aliança intacta, quando nós mantemos a nossa fidelidade ao Senhor da nossa vida, nós vamos viver uma vida de triunfo diante dos gigantes que se agigantam diante de nós. Nós vamos, irmãos, manter uma vida de vitória e nós vamos avançar nesse campo de batalha. Toda batalha, irmãos, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um final. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar aliançados com o Senhor da nossa vida, com aquele que nos convida a andar com Ele. Jesus é tão lindo, Jesus é tão maravilhoso, que Ele deseja se relacionar comigo, que Ele deseja se relacionar contigo, Ele deseja se relacionar com todos nós, irmãos. Jesus, Ele gosta disso. No livro de Gênesis, nós vamos observar e perceber que Jesus, na viração do dia, Ele se aproximava para conversar com o homem ali naquele jardim. Jesus, Ele tem prazer, irmãos, de conversar com os seus escolhidos, com os seus servos, com a sua igreja. E nós temos o prazer de se relacionar, de se aliançar com Ele. Ele faz essa pergunta para nós nesses dias difíceis, nesses dias de guerra que nós estamos enfrentando nesse mundo. Tu ainda tem prazer de me buscar nesses momentos difíceis? Tu ainda se alegra ao ouvir a minha voz, ou você ainda deseja ouvir a mim? Porque, irmãos, em meio a esses momentos de angústia, de sobrecarga, de perseguição que nós estamos passando nesse mundo, às vezes a gente tende para o lado da murmuração, da reclamação, né? Às vezes a gente tende a ceder às pressões do mundo que nos rodeia, né? A gente tende a fraquejar porque nós decidimos olhar para as circunstâncias que nos cercam. E com exemplo bíblico, que nós vamos observar que quando a gente olha para a circunstância, nós afundamos, nós perecemos. Nós vemos isso quando Pedro, né, após um convite de Jesus para ele andar sobre as águas, no meio de umas águas agitadas, no meio a um vento impetuoso, ele vai ao encontro de Jesus e quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a perecer diante de um mar revolto, diante de ventos agitados, ele começa a perecer porque ele deixa a aliança com Cristo de lado e começa a olhar para as coisas temporais da vida, as coisas passageiras da vida, e essas coisas começam a sufocar ele começa a afundar em meio às coisas desse mundo. Mas Jesus não tem prazer que eu e você pereça em meio à batalha que nós estamos enfrentando. Jesus, Ele não se alegra, Ele não fica contente, irmãos, em ver os seus filhos perecer no campo de batalha. Não.
O nosso general, ele está sempre apto a nos dar um direcionamento. O nosso general, ele está sempre disponível para nos mostrar, né, as estratégias de batalha para que você consiga avançar no campo de batalha. E é uma responsabilidade minha e sua de avançar no campo de batalha. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vai resistir à igreja. Não vai. E as portas, elas estão ali para proteger, não é? E essas proteções do inferno não resistem ao avanço da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. A igreja que avança segundo o comando de Jesus, irmãos. Nós temos perdido o contato com Jesus, o compromisso com Jesus, e por isso que nós não estamos avançando. É por isso que muitas das vezes nós estamos estagnados, porque perdemos esse compromisso de andar com Jesus, essa aliança, de estar caminhando com Ele. Nós perdemos essa sensibilidade. O texto vai dizer: tome sobre vós o meu jugo. Vamos manter uma aliança firme e constante com o Senhor Jesus. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, quando dizia para a igreja de Corinto: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor, irmãos. Sede firmes e constantes em meio ao campo de batalha. Não tenha medo, seja forte e corajoso nesta batalha, porque o Senhor é contigo por onde você for. O segundo convite: tomai sobre vós o meu jugo. E aí aquelas pessoas que decidem ter um compromisso, uma aliança com Jesus, o que elas recebem? Aprendem dele. E aprendei de mim. Olha só que coisa tremenda. Jesus, ele é o melhor professor, irmãos. Jesus, ele é o melhor professor que eu, que você, que nós poderíamos ter na vida. Jesus, ele tem uma pedagogia tão maravilhosa, irmãos, que é impossível você não sair, né, da sala de aula de Jesus sem aprender absolutamente nada. Não. Jesus, ele sempre tem um ensinamento, algo novo, para trazer para mim, para trazer para você. Nunca eu e você, nenhum de nós, vai poder abrir a boca e dizer: eu sei de tudo sobre sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Aí nós vamos ser mentirosos. Sempre nós vamos ter o que aprender com Jesus. Uma palavra como essa, você vai ver várias pessoas falando sobre ela, e de várias formas diferentes nós vamos entendê-la. Mas é a mesma palavra, que faz o mesmo efeito de mudança, de transformação, de cura e de libertação na vida daquele que a recebe, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Nós não podemos resistir à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, é ela que causa as mudanças que nós precisamos para chegarmos até Ele, até aquela cidade prometida para mim, para você, para todos nós. Aquela nova Jerusalém que está prometida, preparada para mim, para você. Irmãos, é só para aqueles que andam com Jesus, aqueles que estão sobre os ensinamentos de Jesus, irmãos. Jesus está nos chamando para nós aprendermos com Ele, e Ele vai nos trazer uma lição muito grande, que é fruto do Espírito Santo, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós vimos essa mansidão de Jesus quando aqueles homens estavam batendo no rosto dele, estavam batendo no corpo dele, e ele estava ali manso, ele tendo autoridade para dar uma ordem a anjos e eliminar e fulminar e acabar com aquelas pessoas. Ele tinha autoridade para repreender e matar todo mundo que estava batendo nele, mas ele suportou com mansidão e humildade, irmãos, ali, a cada cuspe, a cada soco, a cada pontapé, a cada chicotada. Ele suportou tudo aquilo por amar a mim, por amar a você. Irmãos, ele sabia que um dia nós estaríamos ouvindo o convite dele, eu e você estaríamos aqui atentos, ouvindo, recebendo esse convite que ele está fazendo para mim e para você, porque Jesus, ele deseja mudar a nossa vida. Ele não quer que a gente continue uma vida de depressão, de angústia, de aflição. Não, irmãos, ele não quer isso para nós. Ele quer que eu e você sejamos o remédio para o aflito. Irmãos, assim como ele
ele começa a falar das suas obras para os discípulos de João Batista. É assim que as pessoas têm que falar de mim, de você. Fala, olha, aquele irmão, Deus usa ele. Quando ele abre a boca no nome de Jesus, as pessoas recebem cura, as pessoas são quebrantadas, as pessoas vão até o altar pedir perdão pelos seus pecados, elas reconhecem o seu estado, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na vida das pessoas. Nós temos que ouvir as pessoas dizer isso, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então eu e você, irmãos, temos que ser essas pessoas nesse mundo difícil. O mundo aí fora está esperando alguém chegar e dizer, olha, tu está doente, eu creio, vamos abrir a palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor deu o poder para curar enfermos. Você crê, igreja? Você ainda consegue crer que Jesus cura enfermos? Jesus está perguntando para nós, nesses últimos momentos de apostasia, de abandono da fé, você ainda consegue crer nos meus milagres, no sobrenatural? Porque tinha umas cidades lá que via e não conseguia crer. Tinha algumas pessoas que estavam andando com Jesus, irmãos, e ainda assim não conseguiam acreditar. Quem sabe nós estamos assim no meio da multidão, que temos visto tantos testemunhos sendo contados nesse altar, mas não temos vivido os nossos. Quem sabe nós somos esses que estão no meio da multidão, né, cheio de títulos e diplomas e posições, mas nós não conseguimos conhecer Jesus. Jesus está ensinando a palavra para nós e a gente esnoba Jesus como se fosse alguém qualquer. Será que nós somos um desses, irmãos? Nós precisamos estar atentos porque Jesus está convidando. Jesus está convidando um povo sofrido, um povo que está sofrido por conta das decisões precipitadas. O Senhor está chamando um povo doente, irmãos, um povo doente psicologicamente falando. As doenças desse tempo são psicossomáticas. As pessoas estão enfermas, estão vivendo uma vida de competição uma com as outras, e não é isso que o nosso Senhor Jesus Ele quer para nós. Jesus Ele quer para nós uma vida transformada. Jesus Ele quer para nós crentes cheios do seu Espírito Santo, para que os coxos cheguem e eles recebam um milagre. Nessa noite nós vamos orar pelos enfermos, porque o Deus que deu essa palavra é o Deus que te trouxe aqui nessa noite, e é o Deus que vai fazer um milagre, que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu destino. É o Jesus que vai mudar o laudo que o médico deu para você, se você acreditar ainda. Se você crê, Jesus Ele vai fazer isso nessa noite. Quem sabe você não fala em mistérios com Deus há muito tempo. Hoje é noite de ter renovação de línguas. Hoje é noite de você receber o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder que te dá ousadia para pregar a palavra de Deus, irmãos, com confiança, porque tu sabe quem é Ele. O Senhor Jesus está aqui nessa noite, irmãos, para mudar o teu quadro, mudar o teu estado clínico. Nós estamos no hospital do Senhor Jesus, Ele está aqui pronto para trocar a tua armadura, te dar confiança, te encher de confiança, para você romper num ano de missões. Jesus, quando Ele faz esse convite para as pessoas irem até Ele está dizendo para elas, eu sou a única fonte de salvação para a humanidade. Não existe outro. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo de número 12, vai nos dizer, o apóstolo Pedro ali, irmão, cheio do Espírito Santo, quando ele contestado pelos milagres que era realizado por intermédio deles, ele estava sendo contestado, e ele cheio, o texto vai dizer que ele cheio do Espírito Santo, vai responder para aquele povo, com ousadia ele vai dizer assim, ó, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só essa autoridade, essa confiança de Pedro, para dizer que só existe um nome para salvar o homem, só existe um nome que perdoa pecados, e esse nome é Jesus, irmãos. Não existe outra pessoa, não existe instituição capaz de salvar um homem pecador, mas existe um Jesus que entregou a sua vida para resgatar toda a humanidade que acredita nele. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele diz, no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso de número 6, o próprio Jesus, ele está dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe atalho para se chegar a Deus. Não existe, irmãos, uma rota mais curta para se chegar até Deus. Não existe. Esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho que o mundo precisa trilhar, irmãos. Jesus é o caminho para a solução, para o pecado da humanidade. Jesus é a solução, irmãos, para o pecador. Jesus, ele ama o pecador, mas ele se aborrece do pecado. Jesus está nos chamando para uma vida de intimidade, comunhão plena com Ele, irmãos. Jesus está nos chamando para ter uma vida abundante na sua presença. Você pode estar no pior deserto que você estiver enfrentando, mas você tem certeza, você tem convicção que o Senhor vai mandar te servir nesse deserto. Você tem uma intimidade profunda, íntima com Ele. O deserto pode estar difícil, foi falado aqui sobre dificuldade nos louvores, sobre provações, lutas. Eu não sei qual é a tua, mas todo cristão autêntico está passando por grandes batalhas acirradas, irmãos. Todo cristão autêntico está passando por grandes lutas e provações, porque nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos desse mundo, estamos de passagem por ele, pois a nossa pátria ela está no céu, de onde vem o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele diz, eu sou esse Jesus que é o caminho para o que o mundo precisa trilhar. Algumas pessoas religiosas chegaram uma vez para mim e falaram assim, mas eu sou filho de Deus, eu não preciso receber ou aceitar esse Jesus que os crentes falam. Eu falei, é mesmo? Qual é o texto que tu se apoia para falar isso? Qual é o texto bíblico? Aí cagueja para um lado, cagueja para o outro, não consegue dar resposta. Aí nós vamos para João, capítulo de número 1, o verso de número, acho que se eu não me engano é do 7 ao 10, se não for, é um desses três, que vai dizer que a todos os quantos o receberam, ele deu o direito ou o poder de se tornar filho. Para se tornar filho de Deus, você precisa receber Jesus. Você precisa receber Jesus como o Senhor e o Salvador da tua vida. Porque se você não recebe a Jesus, você é apenas uma criatura de Deus. Você apenas foi criado por Deus, porque quando Ele dá a grande comissão, Ele vai fazer os discípulos, vai dar uma ordem para eles pregar o Evangelho a toda criatura. Ele vai dizer, pregue o Evangelho a todo filho de Deus. Não. Ele diz para pregar para quem? Criatura. Prega o Evangelho a toda criatura. A criatura recebeu o Evangelho, aceitou o convite de Jesus, ela deixa de ser criatura e se torna filho. Olha aí, Ele dá autoridade, Ele dá poder para se tornar filho, irmãos. Olha que coisa tremenda. Olha o poder da nossa decisão. Pode mudar toda a nossa história, a nossa trajetória. E aí, irmãos, nós vamos ver o texto da palavra de Deus. Estamos finalizando, irmãos. Que a cruz de Cristo, ela traz vários ensinamentos para nós. Vários. Submissão, perseverança, intercessão, né? A cruz traz tantos ensinamentos para nós, Jesus ensinando para mim e para você. Quer maior dificuldade do que aquela que Jesus passou? Nós carregamos somente os nossos problemas, ou da nossa família. Jesus, de toda a humanidade, imagina só o nível dessa luta. Mas Jesus não desistiu. Jesus lá no Getsêmani, orando ao Pai, antes da crucificação, Jesus ele vai dizer nas suas orações, 3 orações que ele fez. Ele pede para os discípulos ficar num lugar que ele ia orar separado com o Pai. Ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele vai lá olhar para os discípulos, que ele pediu para estar intercedendo, orando. A batalha espiritual era tão grande que eles não conseguiram orar. Eles dormiram. Eles fraquejaram no ministério da intercessão e capotaram no sono. Jesus, vocês não conseguem orar por 1 hora. Jesus volta de novo e vai orar. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele volta e vê os discípulos naquele jeito. E ele volta para o Pai, olha, Pai, se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, olha os ensinamentos que Jesus está trazendo para nós, irmão.
Jesus, ele tem instrução para mim e para você. E a instrução de Jesus, primeiro, ele faz a prática. No livro de Atos, no capítulo 1, vai dizer que Jesus fazia, depois Jesus ensinava. Então Jesus, ele mostra, ele dá o exemplo de como fazer. Jesus está dizendo para mim e para você, olha, aceita esse convite, porque eu tenho escape, livramento e provisão para você. Dói menos você me resistir, então não resista, se entrega para mim logo, porque a tua vida pode mudar hoje, se você abrir o teu coração para Jesus. Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23, vai dizer, Jesus estava dizendo para todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Olha Jesus nos dando a receita de como vencer, olha Jesus nos dando a receita de como triunfar nas batalhas, olha Jesus nos dando instruções aí, irmãos. Nós precisamos aprender com Jesus, que ele é manso e humilde de coração, o melhor professor, não existe professor melhor do que ele. O texto vai dizer que os ensinamentos de Jesus através da cruz nos ensina a não negarmos a ele, irmãos. Nós precisamos negar a nós mesmos, negar as nossas vontades pecaminosas da nossa carne, seguindo o conselho do apóstolo Paulo para a igreja, que vai dizer que a carne tem as suas obras, as suas vontades, os seus desejos, mas nós não vamos andar na carne, nós vamos andar no Espírito. E quem anda no Espírito, não existe condenação, não existe perdição para quem anda no Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que aceitaram o convite de andar com Jesus, esses andam em Espírito. E andando em Espírito, irmãos, o inimigo não pode contra nós. O inimigo não pode contra os nossos. Nós precisamos estar diante dessa pessoa de Jesus, irmãos. Vamos andar com ele, porque Jesus, ele é maravilhoso. E eu quero concluir aqui trazendo uma palavra que diz em Filipenses capítulo 4, verso de número 7, que vai dizer assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A sua mente, o seu coração vai estar guardado em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Então, irmãos, você tem muitos motivos para decidir caminhar com Jesus. Você tem muitos motivos para decidir, irmãos, a manter um compromisso íntimo com Jesus. Você tem muitos motivos para você decidir permanecer fiel à pessoa de Jesus. Então não negocie isso. Não negocie a tua comunhão com Deus por um prazer momentâneo e passageiro. Se coloque de pé nessa noite.